Sejam todos bem-vindos ao Seminário Raízes Douradas. Agradecemos inicialmente aos nossos patrocinadores Cotrisul e ao nosso apoiador Sindicato Rural, pois sem eles esse evento não poderia ser realizado da forma que foi pensado para vocês. Gostaria de relembrar a todos que este evento é uma organização em colaboração da CACISC, CDL e SEBRAE. Hoje vamos discutir alguns temas que são essenciais para o futuro do nosso agronegócio. Aqui vamos discutir inovação, empreendedorismo, com foco na geração de profissionais e nas mulheres que atuam no nosso setor. Vamos começar apresentando as nossas palestrantes para vocês. Gostaria de convidar nossas painelistas que vão iniciar essa conversa conosco, que depois vão se apresentar melhor e contar um pouquinho da sua história. Inicialmente, gostaria de chamar a Rosana Vey para se juntar comigo aqui no palco. A Flávia Steckert. E também as jovens inovadoras Luísa Grings e Érica Sena. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Agradecemos a disponibilidade de vocês de estar aqui conosco, da Flávia, que veio de longe, também da Rosane, que veio de Santa Maria, das meninas daqui de Cachoeira. E também gostaria de iniciar convidando cada uma de vocês a se apresentar rapidamente. Falar qual é a empresa de vocês, qual é o negócio de vocês e também o nome. Boa tarde a todos. Então, me chamo Rosana Tasqueto Vey. Hoje estamos com uma empresa incubada na Universidade Federal de Santa Maria, a Inocular Soluções Agrícolas. Eu sou engenheira agrônoma, formada pela Unipampa, na Universidade Federal do Pampa, lá no campus de Itaqui. Posteriormente, fiz mestrado e doutorado na área de agronomia, na UFSM, e atualmente a gente trabalha com produtos biológicos para a agricultura. Então, já trabalhei 4 anos e meio em cooperativa, atendendo produtores rurais das diversas culturas agrícolas, né, tendo uma experiência diretamente a campo aí com os produtores rurais e vendo cada vez mais a necessidade da gente buscar um manejo aí um pouco mais sustentável e, ao mesmo tempo, com maior rentabilidade aí para o produtor. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Flávia Januário Steckert. Só um momentinho. Eu tenho 28 anos, sou engenheira agrônoma formada pela UDESC em Santa Catarina. Sou catarinense, né? Mas tenho um amor muito grande pelo Rio Grande do Sul. Sou produtora de arroz também, trabalho na agricultura e na sucessão rural com meu pai, com a minha família. E eu estou aqui hoje para contar um pouco da nossa história, da nossa marca, que se chama Lavra Beauty, que é a junção da agricultura com o mundo da beleza. Então, depois eu vou fazer uma apresentação realmente um pouco mais extensa, mas primeiro entregar para as demais. Boa tarde, me chamo Luísa Grings, tenho 18 anos, sou técnica agropecuária atualmente, realizei meu estágio na área dos equinos, estou a minha vida inteira acompanhando o manejo de equinos, de bovinos e ovinos, e pretendo me profissionalizar muito nessa área futuramente. Boa tarde a todos, eu me chamo Érica Sena e eu estou fazendo técnico em agropecuária na Escola Conceição. Estou saindo para estágio agora, vou fazer meu estágio no IRGA e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente tem um projeto muito legal para a área de monitoramento reprodutivo de rebanhos e a gente vai conversar com vocês sobre isso. Então, inicialmente, gostaria de convidar a Flávia a passar a sua apresentação e fazer, então, um pouquinho mais detalhado sobre como é esse negócio de juntar a agricultura com o mundo da beleza, sendo produtora rural e empreendedora. Perfeito. Então, eu posso me levantar? Posso? Tá. Então... Bom, boa tarde, né, então. Eu já vou começar essa apresentação fazendo uma pergunta para vocês, que até foi um tema que a gente acabou conversando algumas vezes hoje durante o dia.
E veio a calhar que era exatamente o que eu iria iniciar na nossa palestra, né? Alguém sabe qual que é o maior medo do ser humano? Alguém? Tu sabes que a gente estava conversando sobre isso e ela já sabia a resposta, né? O maior medo do ser humano é de falar em público. E o segundo maior medo é da morte. Então, para tu ver o quanto a gente tem o medo de se expor, o quanto a gente tem o medo de sair do nosso conforto e realmente colocar a cara a tapa, né? Então, saibam que hoje eu estou aqui fazendo isso, né? Apesar de já estar um pouco confortável em falar em público, é sempre um friozinho na barriga, mas eu faço isso com muita felicidade, né? Porque é um evento da FENARROZ, eu trabalho com arroz, eu tenho um grande amor por essa cultura, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com todos vocês. Então, vamos começar a apresentação, né? Como eu falei antes, meu nome é Flávia, eu tenho 28 anos, sou agrônoma, sou agricultora e sou sócia fundadora da Lavra Beauty. Eu também sou influenciadora digital, para quem não sabe. E eu também sou filha de agricultores. O meu pai trabalha com a cultura do arroz, a minha mãe é cabeleireira, mas ambos vieram do agro, né? Meus avós também já eram do agro. Eles são lá de Araranguá, no sul de Santa Catarina, onde eles já cultivavam arroz, já cultivavam fumo, feijão. Então, eu tenho isso já nas minhas raízes desde muito tempo, né? E eu vou entrar nessa apresentação, mas uma das coisas que me vem à mente, assim, é a gente pensar que quem é do agro geralmente é bem tradicionalista, né? A gente tem muitas tecnologias dentro do nosso setor, mas as pessoas em si geralmente são mais tradicionais, né? E daí depois a gente vai falar sobre isso. Bom, a minha história, como vocês viram desde que criança, né? Sempre cresci nesses mundos. E quando foi a época de fazer a faculdade, eu pensei, vou fazer agronomia, né? Fui para a UDESC, então, a Estadual de Santa Catarina, e me formei como engenheira em 2018. E aí eu comecei a trabalhar com meu pai na propriedade. O meu pai nunca me pediu para fazer faculdade e trabalhar com ele. Foi algo que eu quis mesmo. Exatamente porque eu sei a dificuldade que é hoje em dia tu conseguir adquirir uma propriedade e o quanto eles batalharam para conseguir ter aquilo e realmente manter esse legado na família e continuar fortalecendo o negócio que é familiar, né? Então, surgiu esse intuito e eu pensei, bom, se não der certo, né, me viro aí, faço outra coisa, mas conhecimento a gente nunca tira do outro, né? Então, eu iniciei. Só que quando eu iniciei, eu fui trabalhar com ele, eu me deparei com um ambiente muito masculino. E eu não estava acostumada. Então, todos os funcionários são homens, todos os vendedores eram homens. Eu ia nas reuniões de associações, de cooperativas, era assim, era eu, né? E mais 50 homens ao redor ali, né? E eu ficava com muito medo, assim, né? De me impor, de falar. Eu tinha medo de falar e falar coisa errada. Então, eu acabava ficando muito quieta, né? E eu percebi o quanto isso, na verdade, me deixava insegura. E então, quando perguntava assim, ai, Flávia, lá no começo, né? Perguntava, Flávia, mas então tu tem medo do agro porque é masculino? Eu achava que sim. Mas, gente, isso é coisa da cabeça, tá? Na verdade, eu tinha medo, era de falhar. E é muito importante a gente ter essa noção de que a falha, ela não vai estar ligada somente a um ambiente de trabalho, mas em qualquer lugar que tu vai estar, né? Então, a gente precisa tirar isso da gente para realmente conseguir ir para frente. Se eu continuasse com esse pensamento de que eu não podia me expor, eu não ia dar certo em nenhum ambiente que eu fosse. Então, isso foi muito importante para mim, né? A Brené Brown, não sei se vocês conhecem, mas é uma escritora, ela já disse que não existe coragem sem vulnerabilidade. Ou seja, para ter coragem eu também preciso me arriscar, eu preciso errar também, faz parte do processo. A vulnerabilidade não é sobre ganhar ou perder. É ter a coragem de aparecer mesmo quando você não consegue controlar o resultado. Quando é que a gente consegue controlar o resultado? Alguém sabe? Nunca. E outra coisa muito importante também que quando eu comecei a trabalhar com meu pai na seção rural, na lavoura, e fui aprendendo tudo, é que quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito cru, tá? Vou falar até olhando para o pessoal ali da faculdade. A gente sai muito cru, a gente estuda, mas a gente ainda tem que ter muita humildade para aprender com os outros e para aprender com os nossos próprios erros.
tá? Então, isso realmente vai ser um diferencial na hora que for colocar a cara a tapa. E aí eu fui indo, né? Fui trabalhando, aos poucos eu fui compreendendo, né? E me superando todos os dias também para combater as minhas inseguranças internas. E fui indo na lida e tudo mais. Só que, por ser um ambiente muito masculino, eu acabava não cuidando muito de mim, sabe? Não trazendo muita feminilidade à tona. Eu, vou com essa roupa aqui rasgada mesmo, vou pra roça, ninguém liga. Nem vou pentear o cabelo, nem vou passar uma base na cara. Então ia de qualquer jeito mesmo, né? E depois de um tempo eu percebi que isso foi me afetando, aos poucos, a minha autoestima, né? Então eu parei, dei um passo para trás e voltei a me cuidar. E nesse meio tempo também surgiu a pandemia e surgiu não que surgiu aí, né? Mas surgiu as redes sociais e o meu trabalho na internet. Eu comecei a mostrar o meu dia a dia na internet, né, nas redes sociais, no Instagram. E eu conheci várias outras pessoas, homens, mulheres, que também passavam por aquilo de ser uma sucessão rural, de estar entrando, trabalhar com os pais, ou com a família, ou numa empresa nova. E eu fui me conectando com outras pessoas que às vezes tinham as mesmas inseguranças, as mesmas responsabilidades, tudo aquilo também era novo para elas. E eu fui me adaptando e percebendo que eu não estava sozinha. E isso foi muito importante para mim. E aí eu consegui passar por diversos desafios, né, que eu não tinha passado ainda, mas que eu consegui enfrentar eles de uma forma diferente. E aí eu fui conhecendo outros locais, outras pessoas, e depois de um tempo eu fui começando a ser convidada para comparecer em eventos, a fazer trabalhos com universidades. E aí, ano passado, eu participei de um evento, que é esse aí da foto, que foi um evento somente de mulheres, tá? Promovido pela New Holland, onde eles chamaram mulheres de norte a sul, assim, para realmente fazer todo um evento em relação ao Dia da Mulher. E eles nos trouxeram várias informações muito interessantes, e uma delas é que as mulheres já ocupam 34% dos cargos gerenciais do agronegócio brasileiro. Então, por mais que a gente seja minoria, que tem muito mais da natureza masculina dentro desse setor, mas quão rico que é, né, a gente perceber que nós temos muitas qualidades para se destacar nesse ramo. E depois disso, eu fui trabalhando nesse mundo e eu comecei a trabalhar, exatamente por conta dessa exposição nas redes sociais, como influenciadora digital também, né? Então, já trabalhei com multinacionais, como Corteva, BASF, Adamar, Syngenta, assim como outras empresas nacionais. A Volkswagen também, que é uma empresa que não é somente do agro, mas qualquer setor conhece ela, né, de veículos. E fui me destacando nesse mundo. Espera aí. E aí vocês pensam, eu já estava trabalhando como sucessora rural, como agricultora, como engenheira agrônoma e como influenciadora. Mas ainda eu sentia no meu interno que faltava algo, sabe? Cachorros, por favor. E aí agora eu vou contar um pouco mais de uma parte mais íntima, né? Eu falei ali que faltava o algo. E aí, no meio da pandemia, bom, eu sou a mais nova de 3 irmãs, tá? Então, eu sou engenheira agrônoma, a minha irmã é arquiteta e a minha outra irmã é designer de moda. E aí, essa minha irmã que está com o menino ali na foto é a Bárbara. Ela tinha sido mãe há pouco tempo, estava em casa, tal, na pandemia, com medo de sair de casa e ficar doente, e o filho ficar doente, enfim. E ela estava muito insegura. E ela falou, Flávia, eu tive um sonho com cosméticos, com arroz, e eu sei que tu também quer fazer alguma coisa. Bora tentar? Eu falei, bora. Vamos lá, né? E aí surgiu, então, a necessidade de criar algo que venha a trazer esse sentido, né? Quando ela me contou desse sonho, eu falei, bora. E eu desliguei o telefone e na mesma hora eu só mandei mensagem, oi, onde é que tu tá? E aí ela falou, tô na borracharia. E aí a nossa primeira reunião da marca foi numa borracharia enquanto ela trocava o pneu. Então tá ali o registro da nossa primeira reunião, o Yuri, o filhinho dela ainda bem pequeno. E aí foi crescendo, né?
E quando ela contou essa história, eu fiquei pensando, a gente tem a agricultura como tradição na nossa família, nossos pais da agricultura, nossos avós da agricultura. Eu queria trazer mais esse universo do autocuidado para as pessoas do campo, porque como eu deixei de lado, tenho certeza que muitas outras pessoas também já deixaram de lado isso, né? E eu pensei, poxa, eu tenho tantas outras pessoas que eu conheço no digital e tantas outras mulheres que eu sei que têm as mesmas sensações que eu tenho. Por que não trazer tudo isso realmente e poder empoderar numa marca, né? E aí surgiu, então, a Lavra Beauty. Lavrar, como vocês sabem, vem da palavra lavrar, que é preparar a terra para o novo plantio. E beauty vem de beleza. E a gente quis fazer essa marca exatamente com o intuito de fortalecer que o universo da agricultura com o universo da beleza, eles não estão distantes, mas sim eles têm muito de conexão, tá? Tudo que vem ao nosso redor é do agro. Desde a comida que eu como até a roupa que eu visto, o agronegócio está presente em tudo. Está presente no biodiesel, está presente nos alimentos, está presente na roupa, está presente no pneu, está presente nos farmacêuticos. Absolutamente tudo tem uma parcelinha de agro, ou uma parcelona, né? E a gente quis realmente trazer isso à tona, né? E evidenciar que tudo vem do campo. E aí então surgiu assim, poxa, nós somos produtores de arroz. O arroz é um grão que é tão rico. Ele já é utilizado no mundo da beleza. Por que não fazer isso a parte da nossa história também, né? Na parte da nossa história, da nossa marca. O arroz, para quem não sabe, ele está no mundo da beleza há mais de 1.500 anos antes de Cristo, que as mulheres já têm datado que elas já utilizavam a água do arroz para limpar a pele, para limpar o rosto, enfim, elas já utilizavam com essas finalidades. E nós somos produtores de arroz, e a gente pensou, bom, então vamos unir o útil ao agradável, né? E trazer realmente essa conexão que estava faltando. E aí a gente fez alguns produtos, tá? E depois, quem quiser, estamos lá para ver. Já tem gente lá olhando, ó, mãe, alguém? Vão lá atender. Esse primeiro produto, inclusive, foi o primeiro que a gente lançou, tá? Eu vou falar um pouquinho mais dele porque ele é o nosso bebezinho. Esse foi o primeiro produto lançado, que é o Living Capilar. E por que um Living Capilar? Porque a nossa mãe é cabeleireira. E a gente quis começar a nossa marca exatamente contando um produto que fosse uma homenagem nossa para a nossa família, mas que todo mundo pudesse sentir essa homenagem também, né? Então, ele leva muito amor na composição, muito amor mesmo. Então, ele tem arroz, né? Como vocês já sabem, tem pantenol, tem outros ingredientes, e esse já tem 10 benefícios. E a nossa mãe ajudou a desenvolver, ajudou a chegar na formulação, na consistência que a gente gostaria, sabe? Então, é um produto muito especial. Depois, nós lançamos o nosso creme de mãos. E esse é até uma história engraçada, porque como a gente tinha feito, só tinha o creme de cabelo, né? Aí os homens geralmente não utilizam nada no cabelo, né? Só shampoo e deu. Aí eles ficavam falando, poxa, Flávia, a gente quer alguma coisa pra gente também e tal. E aí eu já estava com a ideia de fazer um produto para ser levado em qualquer lugar, né? E aí veio a calhar o creme de mãos, né? Que daí os homens usam bastante. Temos muitos clientes homens. E também, assim, apaixonante. Esse, além do arroz, também leva o óleo de semente de girassol, tá? E depois, por fim, mais recentemente, a gente fez a nossa linha facial, onde remete à história da vovó, com a água do arroz, que utilizava essa receita caseira para cuidar de si. Mas aí, obviamente, a gente fez um produto mais completo, com mais benefícios, né? E que fosse usado de forma prática e também um sérum de hidratação. Então, todos esses produtos a gente fez exatamente pensando em trazer algo que pudesse ser usado tanto pelas mulheres do agronegócio, porque vai carregar o seu DNA dentro deles, mas pelas mulheres urbanas, pelos homens. Então, tudo isso a gente fez pensando exatamente para conseguir, poxa, unir a agricultura, unir a beleza, mas mostrar que tudo isso tem um propósito por trás. Eu deixei aqui meu QR Code, quem quiser apontar a câmera, tá? Tem tanto o Instagram da Lavrar quanto o nosso site. E hoje a gente tem clientes em Santa Catarina, temos no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Goiás. E temos até de fora do Brasil também, tá? Que daí vieram para cá comprar.
E é muito interessante porque a gente tem percebido que está crescendo e as pessoas estão interessadas em saber e elas querem conhecer e ter nas suas cidades também, né? Aí hoje a gente trabalha com e-commerce. Alguém pode passar o vídeo para mim, por favor, com áudio, please? Agora eu vou passar um vídeo institucional nosso, tá? Diante dessa beleza infinita, posso enxergar em cada semente o sentido da vida, traduzindo cada momento como um toque do destino. E em cada demonstração de afeto e cuidado, eu enxergo você. Eu sou a Lavrar Beauty, o encontro entre a agricultura e a beleza, em perfeita sintonia. Nasci do sonho de duas irmãs que trazem na sua história uma ligação íntima com a vida no campo e o desejo de tornar os cuidados com beleza um propósito para existir. Assim como as mãos que cultivam as sementes no campo e colhem o alimento, nossas mãos se unem na criação de cosméticos que ofereçam bem-estar e a sensação de cuidado e proteção. Lavrar Beauty, unindo o amor pela agricultura com o mundo da beleza. Não terminou. Só um momento. Mas podem aplaudir, por favor. Obrigado. Bom, como vocês viram, né, o nosso propósito realmente é trazer mais valor ao que vem do campo, enaltecer a agricultura, enaltecer o arroz, que é o nosso grão tão amado, fazer as pessoas enxergarem que o agro está, sim, em tudo, e romper essa barreira, que tem ainda quem acredite que quem é do campo não pode se cuidar. Muito pelo contrário, se cuida e deve se cuidar, né? E estimular também, combater essa crença de que o agro não é para mulher, e também valorizar ainda mais os grãos brasileiros, até porque a gente não quer parar só no arroz, tá? A gente quer enaltecer muitos outros grãos aí também. Além disso, agregar no mundo de cosméticos que está cada vez mais nichado e ter uma marca que represente também a gente. Influenciar as pessoas a compreenderem a versatilidade dos grãos. Por exemplo, arroz não é só comida, também é cosmético. E enriquecer e encher o nosso setor de orgulho por pessoas que vestem a camisa e se orgulham dele. E para trazer uma mensagem final para a nossa palestra, é que, na verdade, essa ideia, quando vocês pensam, né, um cosmético com arroz, poxa, eu tenho certeza que alguém já pensou nisso, né, antes de mim aqui. Mas o que a gente precisa fazer exatamente para conseguir dar andamento em alguma coisa? Ter constância, ter força de vontade e também buscar se autoconhecer para não se sabotar, tá? Então, a diferença é realmente fazer uma ideia e executar ela do início ao fim e conseguir colocar os seus sonhos em prática. Então, eu espero que hoje eu possa falar para vocês da minha marca, espero perguntas sobre a marca também, né? Mas eu espero que talvez eu inspire vocês a tirarem a ideia de vocês do papel e conseguir realmente romper essa barreira, dar um passo para frente e fazer aquilo que motiva vocês no interno. Então, agora sim, mais uma frase. Existe apenas um canto do universo que você pode ter certeza de aperfeiçoar, que é você mesmo. Então, se conheçam, busquem compreender quem vocês são e realmente tirem a ideia do papel, porque eu tenho certeza que todo mundo tem um sonho que ainda não botou em prática. Muito obrigada. E agora sigam a Lavrar, conheçam o nosso site e depois vocês vão lá conhecer o nosso stand também, onde a minha irmã, minha sócia, está lá, juntamente com a minha mãe. Muito obrigada. Muito obrigada, Flávia. E a Flávia já é uma empreendedora ao mundo, né? Já foi para diversos estados, para outros países, como tu mesma disse. Então, agora vamos voltar um pouquinho antes da gente lançar a nossa empresa e conversar com outra empreendedora que ainda está numa fase de incubação, né? Então, Rosana, nos conta um pouquinho mais de como que a Inocular surgiu, como é que vocês criaram essa ideia e como é que está caminhando a empresa de vocês para ela conseguir trazer soluções para os produtores e como é ser uma mulher frente a essa empresa. As dificuldades, né, que tu encontra e também as vantagens. Tá bem. Obrigada.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer também o convite, né, e o espaço da gente poder estar compartilhando também o que a gente vem trabalhando atualmente. Parabenizar a Flávia pela fala, assim, me inspiro e me identifico em muita coisa também, porque eu sou também filha de produtor, tenho raízes também no campo, né? Atualmente não estou diretamente na parte de produção, mas de acompanhamento de quem produz, e a gente sabe realmente a importância que é da mulher realmente se valorizar em relação à sua beleza, porque é natural quem trabalha, né, nesse meio ir se deixando mesmo, né, em relação a esse cuidado. Então, realmente, parabéns pelo trabalho, uma inovação, assim, realmente. E falando da parte da inovação e das empresas também que começam, né, desde o início, eu particularmente, né, a gente começou com a Inocular dentro da UFSM, através de projetos de pesquisa que estavam sendo desenvolvidos no momento que eu estava realizando o doutorado. Então, a gente começou a trabalhar com micro-organismos, né, para ajudar a melhorar a capacidade de absorção das plantas dos nutrientes que já tem no solo. Então, muitos nutrientes têm no solo, né, mas não estão disponíveis para as plantas diretamente. Então, a gente começou a trabalhar e estudar esses micro-organismos com maior capacidade para melhorar determinados nutrientes, principalmente o fósforo, aí que já se tem vários produtos também no mercado, né? E a inovação, ela vem justamente, muitas vezes a gente pensa que uma empresa inovadora, um produto inovador tem que ser algo, né, mirabolante, assim, alguma coisa realmente diferente, uma coisa que vai vir, nossa, para revolucionar. Mas muitas vezes a inovação, ela está realmente na questão de um manejo que o produtor rural faz lá dentro da propriedade. É ele se diferenciar perante o sistema que está sendo realizada a produção e como que está sendo realizado, né? Muitas vezes vem realizando esse manejo convencional dentro da propriedade, seja pelo uso intensivo de adubos, de agrotóxicos ou alguns outros produtos, mas mudar um pouco o sistema. A gente vê aonde que a gente consegue mudar. De forma alguma, a gente vem aqui dizer, a partir de amanhã vamos começar a mudar todo o sistema dentro da propriedade, né? E começar a fazer um manejo diferente. Mas começar a conhecer a propriedade de cada produtor, junto com os produtores, e aonde que a gente pode, né, ir melhorando e conseguindo adequar para melhorar a questão de redução de custos também dentro de uma propriedade e ter maior rentabilidade, que é que hoje, mais do que nunca, né, os produtores também estão precisando. E essas empresas, elas surgem dentro da universidade com o intuito justamente de ajudar, né, esses alunos que estão saindo, seja da graduação, seja de cursos técnicos, a fazer parte dentro de um grupo e ter uma experiência dentro de uma empresa. Então, surgem ideias inovadoras, surgem novos projetos e que a partir daí o principal objetivo que a gente vê é justamente muitos projetos de pesquisa que são com uma baita ideia, acabam ficando e eles são armazenados apenas em artigos que são publicados e muitas vezes não chega lá onde realmente tem que chegar esses resultados que estão sendo desenvolvidos dentro da universidade. E as empresas hoje incubadas na universidade, elas vêm com essa missão de fazer com que esses projetos eles se tornem produtos e que eles saiam de lá de dentro da universidade. E justamente para atender a demanda que você tem no campo. Então, a gente que é da área da agronomia, e já tem um contato direto, consegue ver muitas necessidades, né, junto com os produtores, porque é eles que vão nos trazer a demanda, e a partir daí a gente consegue desenvolver, né, tendo esses recursos também para desenvolver projetos de pesquisa e posteriormente desenvolver isso em produto e retornar isso, né, para os produtores. Então hoje a gente ainda está incubado, mas nós estamos finalizando a incubação, quase graduados aí, estamos numa fase de escalonamento da empresa. Estamos no terceiro ano da Inocular, junto com a UFSM, e graças a Deus, né, que hoje nós somos incubados externos ainda por questão de espaço, então a gente foi realmente crescendo, assim, cada dia um pouco mais, né, foi melhorando o nosso trabalho e a gente teve que sair por questão de espaço mesmo dentro da universidade. Mas a gente continua sendo incubado e fazendo vários trabalhos de pesquisa, junto com grupos de pesquisa dentro da universidade e também atendendo, né, tendo já esse, digamos assim, um meio empreendedor, né, do lado de fora também da universidade. Muito legal, Rosana, obrigada. E qual o principal desafio
que vocês encontram hoje quando vão implementar novas tecnologias no campo? Qual é a maior resistência que tu acha hoje, que tu encontra? Assim como a Flávia também comentou, é a questão de, muitas vezes, é aquele manejo, o produtor, ele tem uma resistência da forma de como ele realiza, né? Então, são gerações, passando por gerações, um mesmo manejo, os mesmos produtos, muitas vezes as mesmas cultivares, e que vão se trabalhando e que se tem um certo receio da mudança. Então, isso a gente tem acompanhado bastante, e principalmente quando a gente vai falar ainda de um outro tipo de manejo, né, que muitas vezes os produtores hoje ainda não utilizam por falta de informação, né, porque o manejo biológico hoje ele está começando, digamos assim, de uma forma, tem um escalonamento, mas está crescendo de forma exponencial, mas isso já vem de muito tempo, né? A gente hoje que está acelerando mais o processo da utilização. Mas esse conhecimento dos benefícios dos micro-organismos no solo, isso já se tem há muito tempo. Então, realmente é fazer um trabalho minucioso juntamente com os produtores, de começarem a utilizar, seja num pequeno cantinho da propriedade, para ver o resultado e ver os benefícios que esses micro-organismos podem trazer. Então, aí a gente vem principalmente falar da questão de qualidade de solo. A gente precisa melhorar a questão da estrutura, seja física, química e também biológica do solo. Então, a gente não consegue obter altas produtividades. Hoje, a gente tem cultivares com alto potencial produtivo e a gente tem muitas áreas que estão corrigidas, seja a parte química está bem estruturada em relação à parte física, mas está faltando ainda alguma coisa que essas cultivares elas não estão atingindo esse potencial de produção. Então, a gente tem que ver que a parte biológica ela tem a importância também, né, para fazer esse trabalho completo, e a gente precisa ver isso como um sistema, né, começar a trabalhar esses micro-organismos ano após ano. Não vai ser num ano que eu vou utilizar e eu vou ter o resultado que eu quero. Então, é ano após ano, trabalhando no solo e melhorando a questão de estrutura física, química e também biológica. Perfeito. Muito obrigada por enquanto. E quando a gente fala em criar alguma solução inovadora, a gente sempre começa com um projeto, com uma ideia, que a gente desenvolve geralmente, muitas vezes, né, agora com incubadoras e startups, e depois a gente chega na empresa, né, finalmente. E as outras convidadas, elas estão na etapa do projeto ainda, então eu queria convidar a Luísa e a Érica para nos contarem um pouquinho sobre o projeto do Drone Sentinela, então, que foi um projeto desenvolvido aqui em Cachoeira e que já esteve também foi premiado, né, no evento Gurias da Inovação. Então, que é um evento que ocorre a nível estadual, né, meninas? Apenas com gurias que estão desenvolvendo projetos inovadores no nosso estado. Bom, eu gostaria de agradecer ao convite, parabenizar as falas das meninas também. Foi um projeto muito, como é que eu posso dizer para vocês, muito para um objetivo, inusitado, para um objetivo só, né? A gente nos convidaram para participar do evento em Nova Cachoeira no ano passado, e foi quando a gente se viu num desafio, né? Tá, o que a gente vai inventar? E como a professora que nos propôs isso era da área de zootecnia, a gente pensou, tá, vamos para a área da pecuária, então vamos desenvolver alguma coisa. E foi quando a gente desenvolveu o drone, focado em solucionar manejo reprodutivo de bovinos e ovinos, com uma câmera térmica acoplada. Quer explicar um pouco? Basicamente, a gente tem bastante desafios na parte reprodutiva, principalmente em relação à temperatura desses animais. A gente tem bastante problemas como a inflamação dos animais pós-parto. Então, esses animais eles vão ter uma febre. A gente tem os neonatos, né, que são os recém-nascidos, que podem ter hipotermia por não ingerir colostro. E outras doenças infecciosas que podem ser ocasionadas. E a gente pensou num drone de monitoramento reprodutivo para ser o olho do campeiro desses animais. Então, ele vai ser uma ferramenta para auxiliar esse campeiro na tomada de decisão. Ele vai servir como uma ferramenta para ver o que o campeiro não consegue enxergar. E o campeiro ele é muito importante, por isso que a gente fala que é uma ferramenta e não uma substituição humana.
porque a tomada de decisão, o diagnóstico dos animais, depende muito desse funcionário e dessa pessoa. A gente também visou a inclusão das pessoas nesse serviço, porque a gente sabe que encilhar um cavalo para poder ir a campo, analisar todo um lote de animais é um trabalho muito pesado e que nem todo mundo pode fazer isso diariamente e em períodos muito curtos. Então a gente pensou nessa ferramenta para otimizar o tempo desses funcionários. Não substituir, no caso, né, a atividade de ninguém, mas otimizando o tempo dele. Porque foi como a Erika falou, a gente demora até encilhar um cavalo até a gente chegar no campo e muitas vezes essas revisões são feitas, tipo, de manhã, meio-dia, à noite, às vezes. Então, tu não tem como estar em cima, às vezes, né? Então, seria para auxiliar isso e tu tá realizando outro tipo de atividade e tu ter ali no teu controle na tua mão, né? Sabendo como é que tá o teu rebanho com o drone fazendo os planos de batida lá no campo. Além disso, a gente sabe também da perda do produtor a cada animal que é acometido por uma doença, seja a perda de peso, seja o óbito do animal, isso custa dinheiro para o produtor e é um investimento indo fora. Então a gente quer essa ferramenta para poder também auxiliar no cio dos animais, porque no cio dos animais tem uma variação da temperatura e a gente tem de 18 a 24 horas para identificar os animais que estão no cio, para caso a gente vá fazer uma inseminação, a gente sincronizar esses animais, ter um maior controle. Então, quanto maior a taxa de inseminação, melhor para o produtor, menos gasto desnecessário. Então, a gente quer utilizar essa ferramenta também, principalmente visando no desperdício de recursos. Sabe? A gente quer evitar o desperdício de recursos desses produtores. Muito legal, gurias. E qual foi as maiores dificuldades que vocês tiveram enquanto desenvolviam esse projeto? Vocês chegaram a conversar com produtores para validar o produto de vocês, né? Fizeram entrevistas, veterinários. Então, o que vocês encontraram que era a maior dificuldade para conseguir implementar e tirar esse projeto do papel, né? Eu acho que foi, puxando a fala das meninas, foi basicamente essa resistência ainda que os produtores e criadores ainda têm dentro da propriedade. Uma aceitação de uma coisa nova, de uma nova inovação, alguma coisa assim, tipo. Então, é diferente tu sair do teu manejo e tu ter a certeza que aquilo ali vai dar certo. Inclusive, eu tive muitas conversas com meu pai durante o momento que nós realizávamos o projeto e tudo, idealizávamos. A gente conversou com bastante zootecnistas, veterinários, e a resposta foi basicamente a mesma, né? Que o maior desafio era o controle do manejo reprodutivo. Então, ainda foi essa dificuldade dessa resistência, de se vai dar certo, um drone, assim, de monitoramento. Então, na minha opinião, foi mais ou menos isso. E além de que a nossa ideia é um drone, e um drone é caro. Só que se a gente for pensar nos gastos que a gente tem no campo com um animal que foi mal manejado, que tu gastou recurso, gastou vitamina, gastou os próprios serviços do teu funcionário, para no fim ter um resultado muito baixo, a gente sabe que acaba, se a gente for botar na ponta do papel, acaba sendo muito mais caro. Então, normalmente as pessoas falam, mas isso vai ser caro para implementar. Por isso que a nossa ideia parte também de abrir uma empresa para poder dar essa assistência. Então, o produtor ele não vai ter que comprar o equipamento. Se ele quer usar só no período reprodutivo, como é o objetivo, ele não precisa ter esse equipamento. Ele pode chegar na empresa, requisitar o serviço e a gente realizar esse serviço por um preço muito mais barato. Então, tem essa questão também de ser uma coisa muito cara que vai acabar custando para o produtor. Então, essa resistência também com o valor é bem complicado. Perfeito, meninas. Muito obrigada, por enquanto. E agora uma pergunta para a gente conversar e misturar os negócios, né? Todas vocês falaram muito da questão de resistência, né? Da resistência que o produtor tem a aceitar novas tecnologias, da resistência, às vezes, que a gente tem da parte de sucessão, da parte de, às vezes, fazer a validação de algum novo experimento, algum novo estudo, a validação de um novo equipamento, né? Que, às vezes, muitas vezes também tem a resistência que a gente tem aquele medo, mas vai me substituir. Eu não quero tanta tecnologia que vai me substituir, né? Principalmente o produtor mais antigo. Então, como que vocês veem o papel da nova geração, né, da nossa geração, aqui estamos talvez 2 gerações com as gurias, mas como vocês veem o papel desse trabalho que vem sendo feito de inovação, desenvolvimento de novas tecnologias,
de outras opções dentro da fazenda, além daquele de só produzir no caso, só produzir o arroz para alimento, mas também transformar o arroz em cosmético. Como vocês veem que a gente pode conseguir facilitar de entrar com essas novas tecnologias em outras propriedades para a gente incentivar mais jovens a terem essa visão empreendedora? É uma pergunta bem desafiadora, né? Não dá tempo para todo mundo pensando aí. Mas eu vejo, assim, já há vários anos, né, trabalhando também, sempre tentando levar alguma questão inovadora, seja algum produto, seja algum serviço, né, para os produtores. A gente percebe, assim, que é realmente, além da insistência, né, que a gente precisa, claro, não ser chato naquela insistência, mas de apresentar o benefício que vai trazer, né, esse produto ou esse serviço, e o profissionalismo, né, da nossa parte. Então a gente precisa, sim, hoje, né, se apresentar sempre de uma forma muito profissional quando vai realizar um trabalho. Então eu sempre pensei assim, eu sou uma pessoa muito técnica, né? Então isso às vezes até me dificulta. Eu não sou uma pessoa que realmente vai conseguir sair e vender um produto, mas eu vou apresentar realmente os benefícios desse produto e o porquê utilizar ele, né? O que vai me trazer de benefícios. Então, a gente percebe assim que é um trabalho bastante demorado, né? Eu digo que é um trabalho bem de formiguinha, que a gente precisa ir fazendo visitas, né? Acompanhando. Acho que o principal assim é realmente a gente colocar o pé no barro, né? É ir lá, andar na área, visitar, ver o que tem que melhorar ali, o que a gente consegue melhorar conforme as condições que tem dentro da propriedade, conforme o que o produtor tem disponível na propriedade, porque cada propriedade vai ser uma situação diferente. Então, a gente precisa ter um diferencial nessa assistência também. No nosso caso, né, da Inocular, que a gente trabalha com micro-organismos, né, com produtos à base de micro-organismos, e também no serviço, né, da questão de manejo biológico, é apresentar isso e mostrar esses resultados e também a questão técnica de aplicação desses micro-organismos. Porque a gente vê assim que eles são, como qualquer outro produto, ele também é muito específico e muito técnico. Então, uma vez aplicado de uma forma errada, a gente não vai ter o resultado que a gente espera, né, desse micro-organismo. Então, a gente precisa passar um posicionamento correto e realmente fazer o acompanhamento, porque também não é só eu apresentar e dizer para o produtor que ele precisa usar daquela forma sem eu acompanhar. Então, fazer o acompanhamento, ver o que está resultando em benefício, o que não está funcionando, por que não está funcionando. Então, eu acho que realmente é um trabalho de dia após dia e ano após ano, né, porque é um trabalho bastante demorado também, mas que precisa ser feito e eu acho que cabe a nós também que estamos, né, iniciando que já estamos com uma ideia ou que já estamos com um produto aí para trabalhar, levar informação. Então, isso é uma coisa que a gente dentro da Inocular gosta de falar bastante para o pessoal, inclusive o pessoal está aí também, né? Estamos ali com o estande, quem quiser nos visitar depois e conhecer mais, mas é levar informação para os produtores, né? Então, hoje o nosso principal objetivo é levar informação e realmente apresentar os benefícios que pode trazer, né, em relação à utilização. Eu fiquei pensando na tua pergunta e disse, eu não vou conseguir responder ela. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que vocês se empenharam tanto para fazer esse evento acontecer e tem tanta cadeira vazia aí. Então, falta força de vontade das pessoas, falta realmente tirar a preguiça de lado e vir se conhecer e vir... mas eu não quero ser empreendedora. Tudo bem, mas tu pode querer vir trabalhar numa empresa. Então, é importante as pessoas realmente buscarem ir atrás daquilo que elas precisam, né? E o que pode ser feito é o quê? Exatamente o que vocês estão fazendo. Trazer pessoas para vir aqui falar sobre esse assunto, ver que dá para fazer, mas que não é do mesmo, ver que dá para ter uma ideia diferente, ou dá para trabalhar junto com alguém que está querendo fazer algo diferente. Então, o que dá para fazer é realmente trazer esse conhecimento para todas as pessoas. Mas como que eu posso motivar um jovem a fazer isso? Talvez se posicionar um pouco mais nas redes sociais também, porque é onde eles mais consomem, tá? Incentivar eles realmente a buscar uma forma de se dedicar o seu tempo a alguma coisa,
de seguir uma profissão ou de buscar um diferencial em si. Então, é um assunto meio complicado, é meio difícil pensar como é que a gente pode fazer isso. Mas uma parte vocês fizeram aqui, fizeram muito bem feito, né? Trouxeram 3 pessoas aqui falando de assuntos bem diferentes, mas que ao mesmo tempo todos eles, com certeza vai ter pessoas que poderiam estar se dedicando e trabalhando junto, mas aí falta outra parte, né? Que aí também conseguir chegar a essas pessoas e fazer elas virem aqui, né? Porque realmente sair de casa hoje em dia está cada vez mais desafiador para muitas gerações que estão vindo, né? Desculpa quem é da nova geração. Realmente é uma pergunta difícil de responder, mas eu acredito que seria essa parte de motivação, assim, a gente viu pelo exemplo lá da nossa escola. Ano passado foi só o nosso projeto que foi para o Nova Cachoeira, ano passado. Então, foi só a gente que parou e pensou, foi só 10 alunos que estavam dentro de uma sala com um quadro branco, então, para nós, a gente pensava, nossa, tá, é só a gente, né? Mas esse ano, nós retornamos à escola e a gente foi no Summit Conceição, que foi agora em julho, e ficamos como avaliadoras. E a gente se impressionou com a quantidade de gente que tinha com um monte de projeto lá, sabe? Porque viram futuro naquilo que a gente fez. Viram a gente ter um resultado, a gente foi longe, a gente foi a Porto Alegre, a gente foi viajar, fomos conhecer o Summit, então foi muito bacana. E ter eles ali com 12, se eu não me engano, projetos, inclusive os pequenos também, todos juntos, foi muito bacana. Foi inspirador para a gente também. E eu acho que essa parte de motivação, além de dentro das escolas, também nas redes sociais, e a comprovação dos resultados, né? Que é uma coisa que tu não pode simplesmente, eu fiz isso aqui, mas eu não tenho resultado nenhum, né? Isso não motiva ninguém. Então, eu acredito que, além disso, dentro das escolas, muito mais. Que foi o que me surpreendeu bastante. Eu acho que. Eu também concordo que foi uma pergunta bem difícil. Eu também estava quebrando a cabeça, mas conforme as gurias foram falando, foi me vindo alguns pensamentos, principalmente em relação à escola mesmo que a gente estuda. Porque a gente fez esse projeto sem pretensão nenhuma, nem de passar no Inova. A gente fez esse projeto para ter uma chance de representar a nossa escola. Mas a gente também achava que é um projeto muito bobo, ninguém vai ver futuro nisso. E ver onde ele chegou, provar até para nós mesmos como foi todo o processo, o reconhecimento das pessoas, sabe? Motivou não só a gente, mas também os outros. Ver aonde o nosso projeto chegou, que no início a gente achava que ia ser só mais uma inscrição num evento de cachoeira, onde ele chegou. Então, acho que se botar como exemplo, colocar a cara a tapa para mostrar o teu trabalho, mostrar que tu é uma pessoa simples, que teve uma ideia maluca no chuveiro, tomando banho, que aquela ideia teve futuro porque tu foi lá, tu buscou, tu tá mostrando o teu serviço, a tua dedicação em relação àquela ideia e mostrando para as outras pessoas que elas também podem fazer isso. Só tem que ter motivação, só tem que querer buscar. Então, eu acho muito importante esse incentivo das pessoas. Esse evento aqui é um grande incentivo. Tem gente que não sabe aproveitar a oportunidade de eventos como esse, principalmente a gente estava falando sobre a Feira da Fenarroz, né? Adoram ir para outros lugares e prestigiar outras cidades, outros eventos, mas dentro da nossa própria cidade a gente não incentiva. Então, tem pessoas como a Carol que propõem esse tipo de evento e muita gente desperdiça, sabe? Então, eu acho que é justamente isso, as pessoas terem vontade de vir participar, terem vontade de fazer algo a respeito e de ser o protagonista da sua própria vida, né? Então... Perfeito, meninas. E exatamente a gente volta a frase inicial, né, da Flávia, o que a gente tem medo. Então, muitas vezes a gente tem aquele medo de se expor, né, o medo de dar a cara a tapa. E para a gente ter uma empresa, né, se a gente olhar para a plateia ali e ver alguns gestores de grandes empresas ou administradores, né, de grandes propriedades, grandes rebanhos, o que a gente, lá atrás, alguém teve que se expor e começar, né, e dar o primeiro passo. Então, é exatamente isso. E aí, assim, para a gente encerrar essa nossa primeira parte do painel e chamar a nossa próxima convidada, que já está na plateia, eu gostaria de ouvir de vocês, assim, bem rapidamente, assim, bem direto, uma habilidade ou uma característica que vocês acham
que a gente precise ter para a gente conseguir levar o nosso agro para o futuro com toda essa inovação que a gente conversou, novas tecnologias. Então, qual característica vocês acham que é imprescindível para nós continuarmos inovando? Vou começar por lá agora. Persistência. Vendo como foi o nosso projeto, eu acredito que persistência. Porque quando a gente tem uma ideia, a gente tem bastante desafios. E se a gente desistir no primeiro desafio, acaba que não vai para frente. E, como eu disse, a gente precisa de iniciativa nesse meio para poder inspirar as outras pessoas. Coragem e motivação própria, porque é muito complicado com o que a gente escuta também, e se a gente não for a nossa própria motivação, se ficar só pelos outros, vai ter algum momento que a gente vai estar sozinho. Então, a gente precisa ter essa insistência de estar em cima disso, e eu vou conseguir com a minha motivação própria. Então, seria basicamente isso. Só tá trazendo pergunta difícil, né? Meu Deus do céu. Mas eu também vou para esse lado interno, tá? Eu penso que, além do que as gurias já falaram, que são importantes, mas ter o conhecimento sobre os teus pensamentos, tá? Então, os pensamentos, eles fazem muita coisa pela gente. Ou eles podem nos levar para um lugar muito ruim, ou eles podem nos motivar para fazer algo de bom. Então, ter o conhecimento até que ponto tu tá conseguindo realmente ter o controle sobre eles e conseguir extrair somente o que tem de bom passando pela tua mente, eu penso que vai ser um diferencial para todo mundo, para poder se destacar ainda mais, e ainda mais em um ano tão desafiador e que com certeza a gente ainda vai passar por muitos desafios, né? Então, conseguir fazer isso vai te ajudar um pouquinho a se manter nesse setor. Sem dúvidas, a questão de motivação mesmo, que eu acho que é o principal para a gente ter um pontapé inicial. E a partir da motivação, realmente, é a coragem de inovar. E a coragem é aquela que eu acho que mais demora para a gente, né, digamos assim, dizer, agora eu tive coragem e eu vou começar. Mas a gente falando de agro, né, a gente sabe que todos que estão são corajosos, né? Só que muitas vezes realmente falta essa motivação, né? Para justamente colocar a cara e ter a coragem de fazer uma coisa diferente, uma coisa nova. E a persistência, certamente, ela depois da coragem é a persistência que ela vai ter que andar junto com nós. Porque a gente vê nós mesmos, por sermos uma empresa pequena, né? Somos uma startup, e a gente começa a trabalhar numa área em que já se tem muitas grandes empresas também trabalhando nessa área. Então, a gente, de certa forma, a gente precisa ter uma grande persistência, né, para continuar com esse trabalho, para realmente, digamos assim, não ser engolida também, né, por outras grandes empresas, e realmente para conseguir fazer um trabalho diferenciado e, consequentemente, conseguir crescer também, né, tanto como profissional e também no mercado. E claro que, como eu disse também, e após isso, né, que a gente consegue se estabelecer é colocar o pé no campo, né? Isso aí a gente precisa, tanto é que eu trouxe um bonezinho de brinde para cada uma das gurias aqui para incentivar e andar um pouco mais no barro. Tá bom? Obrigada. Muito legal, meninas. Muito obrigada. E com certeza todos vocês são inspirações para a gente ir cada vez mais longe, né? E buscar seguir os nossos sonhos e as nossas ideias. Eu gostaria de abrir para a plateia, se alguém tem alguma pergunta para fazer diretamente às gurias. Então, vamos convidar a Cibele, representando o Sebrae, por favor. Gostaria de convidar a Júlia, representando a CACISC. O Luiz, representando a CDL, por favor, só para a gente entregar uma lembrancinha para as nossas convidadas. E Tade, representando o CACISC Jovem. Gurias, eu gostaria de convidar vocês só de receber um mimo, que é o nosso troféu da FENARROZ, para agradecer vocês pela presença. Ele é bem simbólico pelo arroz, né? Os arrozeiros vão reconhecer a pá. Então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês mais uma vez.
Meninas, muito obrigada por enquanto. E seguimos nossos painéis. E agora eu gostaria de convidar a Paula para vir aqui comigo para o palco. A Paula vai conversar com a gente um pouco sobre meio ambiente, reconstrução e inovação. A Paula hoje ela é assessora ambiental do Sistema Farsul e ela é engenheira ambiental. Bem-vinda. Bom, Paulinha, então seja bem-vinda mais uma vez. E eu gostaria que tu conversasse conosco um pouquinho e nos contasse como é que está sendo todo esse trabalho de reconstrução, como é que a gente vai conseguir passar por isso do ponto de vista ambiental, né, do que a gente vem passando no nosso estado, e de como que depois de tudo que aconteceu, de tudo que a gente vai enfrentar, como é que a gente consegue juntar a nossa situação atual com a inovação, né, que as meninas nos trouxeram agora há pouco nesse primeiro painel. Obrigada, Carol. Primeiro, agradecer o convite muito especial. A Carol fez o convite e eu disse para ela, se for bem no fim da tarde, dá. Então, vim correndo, estava em Jaguari agora de manhã e consegui chegar, um pouquinho atrasado, mas cheguei em tempo e consegui escutar o final desse painel, que confesso que fiquei com pena de não escutar, mas acho que vai ficar gravado. E primeiro, na verdade, eu acho que hoje, muito além das questões ambientais, o painel e conhecendo a Carol, o painel é muito mais de incentivo e no crescimento não só das mulheres, mas dos jovens também, e na profissionalização do campo, né? Eu conheci a Carol através do Sênia Jovem, que é um programa de novas lideranças do agro, o qual eu também fiz, mas um pouquinho antes dela, uns aninhos antes. E foi lá onde eu acabei me descobrindo. As gurias aqui estavam mostrando alguns projetos dentro da porteira, e eu achei todos muito legais, fiquei até curiosa para depois pesquisar mais. E é impressionante como o agro tem oportunidades, né? Sejam eles nos diversos setores, e seja ele dentro da porteira ou fora da porteira. Só para contar um pouquinho da minha história, eu sou produtora rural também, no município de Pedras Altas, que é fronteira com o Uruguai, entre Pelotas e Bagé. Meus pais trabalham na propriedade e o meu irmão atualmente mora nos Estados Unidos, mas nós quatro, mesmo os dois não estando no dia a dia da propriedade, os quatro tocam a propriedade. Tudo que acontece dentro da propriedade é definido por nós. Então, e aí eu então tive a oportunidade de me formei, sou engenheira ambiental, e optei por trabalhar na área ambiental, né, que é um grande desafio dentro do setor agro. A gente sabe o quanto a gente somos visados e cada vez mais visados, né? E então é um desafio muito grande. Após eu participar do Sênia Jovem, eu tive a oportunidade de trabalhar na Farsul, me convidaram para trabalhar, para compor a equipe ambiental do Sistema Farsul. Eu fui com muita honra, mas confesso que com muita dúvida, para saber se eu ficava na propriedade ou se eu ia tentar novos ares. Acabei optando por enfrentar esse desafio, e é algo que está me fazendo muito, muito feliz, e é algo que eu estou realmente me sentindo realizada. Agora veio as questões climáticas, questões que apontam a nossa atividade como uma das causadoras, mas fiquem tranquilos, não somos os causadores de todas as mazelas do mundo, que como gostam de apontar, né? Então, trabalhando na área ambiental, focando no setor primário produtivo, eu pude sempre a oportunidade, e o que a gente buscou foi como é que nós podemos construir soluções, como é que a gente pode chegar numa mesa de debate e discutir e chegar com pontos técnicos, científicos, para discutir realmente questões do setor produtivo, área produtiva e sustentabilidade, né? O famoso desenvolvimento sustentável.
Tem uma tecnologia muito conhecida dentro da pesquisa, que é a agricultura de baixo carbono, o plano ABC, que acredito que todos já tenham escutado falar em algum momento. E o plano ABC, ele é um plano nacional, ele já está na sua segunda fase, já tem quase 15 anos, e ele é exemplo para o mundo, então, quanto às questões de mitigação de carbono, de adaptação dentro das atividades produtivas do setor primário. Hoje de manhã eu estava falando que nós brasileiros, né, somos extremamente responsáveis pela segurança alimentar, não só nossa, do nosso povo, mas também mundial, porque a população só aumenta cada vez mais, e como diz o Antônio da Luz, toda vez que a gente vai na maternidade, as crianças seguem nascendo com boca e seguem, então elas vão precisar se alimentar sempre. Então, o alimento, quem produz somos nós, temos tecnologia para produzir de outras maneiras, mas a grandiosidade e a capacidade de grande escala, é realmente nossa, do produtor rural. A agricultura de baixo carbono é a nossa principal pauta. Ela é, então, coisas que nós já fazemos no dia a dia. A lã, sei que assim como a Carol, também sou produtora de ovinos. A lã é uma grande mitigadora. A produção de carne, quando da idade do abate animal, ela é precoce, como a produção de cordeiros da Carol, ela também acaba gerando mitigação. Nosso plantio direto com soja gera mitigação, irrigação também, silvicultura, sistema agro-silvopastoril. Então, a gente tem aí várias atividades aqui, eu tenho certeza que todas que eu falei, alguma a gente aplica dentro da nossa propriedade rural. Então, nós já somos grandes mitigadores, a gente precisa mostrar, a gente precisa ser visto, e a gente precisa levar este assunto a sério e levar a nossa fala, a nossa posição aos mais diversos fóruns para que a gente possa discutir. O nosso grande desafio hoje é realmente da reconstrução do Estado. A gente tem aí um desafio enorme. Agora mesmo me atrasei porque não temos pontes. É inacreditável que quantos dias depois, 60 dias, 50 dias depois, eu ainda tenho uma ponte numa estrada extremamente importante, que é uma pinguela que tu passa tremendo e morrendo de medo daquela ponte ali. É inacreditável que a gente ainda passe por isso no nosso estado, com tanta pujança, tanta capacidade produtiva. Então, a agricultura foi sim das atividades mais afetadas. Temos o exemplo do SOS Agro, um evento exemplar, uma força que se criou da união dos produtores rurais, apartidário, sem nenhuma entidade encabeçando. Então, realmente mostra a nossa força do rural. Assim como a gente está mostrando a nossa força com a necessidade do produtor nesse momento, a gente precisa também mostrar a força e levar a ciência nos debates em que a gente tenha a palavra, em que a gente possa construir, então, soluções. Hoje eu também estava falando na questão para a gente conseguir construir o Estado, a gente precisa também levar o nosso ponto de vista e as nossas necessidades. E aí, quando eu falo de representatividade, a gente precisa estar dentro dos fóruns de discussão, seja eles Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Estadual de Meio Ambiente, comitês de bacias hidrográficas. Os comitês de bacias hidrográficas terão um trabalho enorme agora, depois de tanta devastação. E é no comitê de bacias hidrográficas, em que a gente tem o poder, então, de criar novas políticas, de dar novas demandas, definir usos e prioridades de uso, prioridades de recomposição também. Então, é fundamental a gente estar dentro desses fóruns para que a gente consiga e possa discutir sempre cada vez mais e melhor. Então, Carol, acho que uma ideia inicial, pensei em dar um release assim mais ou menos do que a gente trabalha. Uma informação muito importante que ontem, no dia de ontem, por representar a Farsul,
eu represento a Farsul em vários fóruns. Um deles é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o CONSEMA, que é um conselho estadual onde são criados diversos regramentos, instruções normativas, resoluções, questões provavelmente de licenciamento ambiental, dentro das mais diversas atividades do Estado, realizadas pelo Estado. Dentro do CONSEMA, há 2 anos atrás, a Farsul entrou com um pedido de atualização da resolução de irrigação do Estado, que ele é lá de 2016, e já estava defasado. As resoluções elas sempre precisam ser vivas, né? Elas precisam se adequar às modernidades e às realidades atuais. E então, depois de 2 anos de discussão dentro do Conselho Estadual de Meio Ambiente, dentro da Câmara Técnica de Agropecuária, a qual a Farsul é presidente, a gente construiu, então, uma nova resolução de licenciamento ambiental de irrigação. Nesse momento aqui, a gente está falando de reconstrução do Estado, e a irrigação é parte fundamental da reconstrução do Estado. A gente veio de 2 estiagens, uma enchente agora, e sabemos que o nosso clima aqui no Estado do Rio Grande do Sul, a gente não vive, né? A gente sobrevive. Então, a irrigação é ponto fundamental para que a gente consiga também desenvolver as atividades produtivas de forma eficiente e, principalmente, garantir as produções. O seguro é o melhor e maior... a irrigação é o melhor e maior seguro que nós temos na nossa lavoura. Então, ontem, na tarde de ontem, depois de uma longa reunião, de uma tarde cansativa, estafante, a gente conseguiu aprovar, então, a nova resolução de irrigação do Estado, licenciamento ambiental de irrigação do Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou citar aqui só 2 exemplos, dentre as diversas qualificações e modernizações que a gente conseguiu obter dentro dessa resolução. A primeira é que nós não vamos mais licenciar os pivôs. Atualmente, a gente licencia tanto reservatório de água, seja barragem, açude, e a gente também licencia o equipamento de pivô. A partir, então, dessa nova resolução, nós não vamos mais licenciar os equipamentos de irrigação, sejam eles quais forem, exceto nos casos de irrigação por inundação, que aí a área segue sendo licenciada, porque realmente o impacto é maior dentro da lâmina d'água que fica por um período o arroz ali. Mas a gente conseguiu dar algumas melhorias também nos métodos de licenciamento ambiental. A gente a gente deu a oportunidade, então, da licença única para alguns portes de açude, LPI mais LO, que a gente condensa uma das etapas do licenciamento ambiental, para barramentos. Então, realmente, assim, ontem foi um dia histórico para nós ficamos muito felizes com essa conquista. E tem mais um item ainda, esqueci de mencionar, que para barragens, a gente tem, então, os licenciamentos ambientais, focando agora nos reservatórios. A gente licencia açudes acima de 5 hectares, de 5 a 25 hectares, competência municipal para açudes, acima de 25 hectares é competência estadual, esse licenciamento. Ontem a gente também votou e aprovou dentro do Conselho Estadual de Meio Ambiente então, a partir de quando publicado, que será nos próximos dias, o licenciamento ambiental de barramentos, que atualmente não tem isenção, qualquer tipo de barramento ele tem que ser licenciado, mas quando ele for até 25 hectares, ele também passou a ser de competência municipal. Antes, o licenciamento ambiental até 10 hectares era de competência municipal, e agora, então, até 25 hectares é de competência municipal. Para nós, isso é um ganho muito importante, porque a gente sabe o quão importante é para o produtor rural estar dentro da lei, solicitar os licenciamentos ambientais, e também o quão importante é e o quão mais, não vou dizer mais fácil, mas é muito mais tranquilo para o produtor rural licenciar no tete-a-tete ali com o licenciador que ele conhece, ou junto à prefeitura, do que buscar um órgão estadual, FEPAM,
Então, realmente foi uma vitória muito grande. A Farsul, fizemos algumas matérias, depois vamos lançar uma nota técnica na íntegra, mostrando todos os pontos que foram alterados. Então, realmente, ontem foi um dia histórico para nós da área ambiental, da Farsul, e tenho certeza que para todos os produtores rurais. E a ideia e o principal objetivo é realmente a gente difundir a irrigação no estado do Rio Grande do Sul, que cada vez a gente consiga utilizar mais a irrigação, cada vez o produtor rural tenha mais possibilidade, então, de irrigar as suas áreas de forma segura e dentro da legalidade. Então, Carol, depois essa pauta, não tem um lugar que eu tenha ido ontem, hoje, que eu não falo desse assunto, porque foi tão vitorioso, tão bom para nós, que realmente foi um marco e que espero que funcione bem. A gente conta que funcione, que realmente o produtor rural tenha uma melhor facilidade para obter o licenciamento ambiental das atividades de irrigação. Perfeito, Paulinha. Muito obrigada pelos teus esclarecimentos e parabéns pelas conquistas, né, na tarde de ontem. Conquista na área ambiental, quando a gente consegue uma, assim, é comemorada por... Comemorada por muito tempo. Não é fácil. E eu gostaria também de aproveitar e te perguntar, assim, algumas coisas em relação às provisórias que a gente já teve, né, as MPs provisórias, e saber de ti, que está lá nos defendendo, saber como é que anda essa questão de todas as árvores que foram derrubadas pelas enchentes, a questão de depósito de areias, o que o produtor pode e o que o produtor não pode fazer hoje, nesse momento. Eu posso retirar as árvores, eu posso utilizar a madeira. Onde teve grande depósito de areia, eu posso retirar essa areia para onde que eu posso levar isso para mim conseguir tornar a minha terra agriculturável de novo, né? Sim. E também a questão do desassoreamento dos canais de irrigação de arroz. Tá. O que a gente tem hoje, né? Tá liberado. Uma de cada vez, Carol. Uhum. A primeira questão da MP, foi a primeira, né, da MP. A gente propôs, então, algumas emendas, a Farsul propôs algumas emendas, então, na medida provisória publicada pelo governo federal, tentando adequar algo que, né, estava precisando dar uma ajustada. Infelizmente, não estamos tendo avanços, a conversa é muito difícil, muito truncada. Na próxima semana, na terça-feira, acho que é terça ou quinta, semana que vem, terá uma audiência pública federal lá na Câmara de Deputados federal, e o presidente Gedeão, junto com representantes do SOS Agro, estarão presentes solicitando, então, e pessoalmente pedindo para que os nossos pleitos sejam minimamente atendidos, né? Porque agora nem minimamente eles estão sendo atendidos. Então, é realmente uma batalha dura e bem complexa essas demandas, mas eu tenho certeza que algo, sim, vamos ter e vamos conseguir construir junto com o governo federal. Agora, voltando para a minha pauta. Voltando para a área ambiental. Voltando para a área ambiental. Bom, as questões das propriedades rurais, tá? Que foram atingidas pela enxurrada. Ainda temos algumas dúvidas, não é fácil, porque realmente as demandas são muitas. A FEPAM publicou algumas instruções normativas ou recomendações para os produtores rurais quanto ao uso e à limpeza das áreas que têm, então, madeira, que foram árvores levadas até suas propriedades rurais. Árvores que não são nativas podem ser cortadas e utilizadas as madeiras. As árvores nativas caídas também podem ser utilizadas dentro da propriedade rural. Não podem ser retiradas da propriedade rural. Elas só podem ser utilizadas dentro da propriedade rural. Elas não podem ser levadas para outros lugares. A questão de árvores que estão com risco de queda e que sejam nativas, elas precisam de uma autorização municipal para que sejam retiradas. Então, essa foi uma demanda. A Carol foi a primeira que me levou essa demanda lá. A gente recebeu algumas fotos de árvores que a pessoa perguntava assim, essa está com risco ou não está com risco? Aí tu fica assim, né? Bom, deixa eu pensar.
Tinha alguns casos realmente muito sérios de árvores. Tinha um angico que estava caindo na casa. E aí mas eu vou ter que pedir uma autorização e está quase derrubando a minha casa. E aí eu questionei a FEPAM e disse, não, ele tem que pedir autorização porque a árvore está em pé ainda, tá caindo, mas está em pé ainda. Então essas questões assim são burocráticas, não são fáceis. Eu pessoalmente não concordo, mas o meu trabalho aqui é levar essa informação aos técnicos que estão no campo, aos produtores rurais que estão no campo. A questão das areias. A questão das areias ainda não temos definição da propriedade dentro da propriedade rural, como e onde elas poderiam ser utilizadas, tá? Porque a areia é um caso mais complexo que a árvore, porque a areia é um mineral. Então, sempre que a gente trabalha com areia, a gente está falando em mineração. Então, é uma atividade muito mais complexa e que tem regramentos a nível federal, mas que precisam de maior atenção e, inclusive, penalidades muito maiores para quem utiliza de forma incorreta. Então, essa informação, Carol, eu vou buscar. Quando eu tiver essa informação, eu te passo para tu passares. Mas, realmente, o uso da areia que tem dentro das propriedades, o que eu vejo que muitas das pessoas estão fazendo, até para o relato do próprio Senar, né, que está fazendo essa atividade bem intensa, eles estão levando tudo para um canto da propriedade rural para ver o que vai poder ser feito. Sobre a questão do desassoreamento. O desassoreamento ele é de competência municipal. Então, os municípios... De canais de irrigação. Eu vou falar... E entra junto no caso da areia, né? Porque a gente vai ter que tirar a areia e levar essa areia para onde? Sim, mas eu vou falar também dos canais dos rios e córregos que não são antrópicos, que é até importante para vocês terem essa consciência e cobrarem do poder público municipal. As dragagens, elas são de competência municipal. Então, o município tem que solicitar à Secretaria de Meio Ambiente, a FEPAM, para fazer essas dragagens. O Estado, a Secretaria do Meio Ambiente, lançou um programa até importante para que o executivo do município saiba, em que eles estão dando valores, que agora não me lembro, de acordo com o nível de impacto, se foi calamidade ou emergência. Se eu não me engano, calamidade, acho que aqui calamidade que é mais de um milhão, eu não me lembro os valores, mas que o município pode buscar, junto à SEMA, esse valor, para conseguir, então, para poder fazer a dragagem desses rios de uma maneira mais célere, né? Porque a gente sabe que o nosso clima ele é bem instável. Quanto aos canais de irrigação, os canais de irrigação eles são canais antrópicos e tem, então, nós, produtores rurais, a gente tem também a responsabilidade dentro da licença ambiental de manter os canais limpos e os canais sempre com condições boas. É até importante citar que nunca deixem os canais de irrigação crescer vegetação arbórea, porque senão depois um técnico chega lá um técnico do órgão fiscalizador e vai chegar, mas essa árvore aqui, isso aqui, acho que é um curso d'água, então vou app. E isso acontece, eu já vi. Então é importante sempre que os produtores rurais mantenham seus canais limpos e também nas margens também. Eu confesso que é a limpeza do canal. Agora, o que fazer com a areia, eu penso que é o mesmo caso do outro, para ele ver como é que a gente pode utilizar. Eu vou levar essa demanda e ver como é que a gente pode esperar para ver o que vem pela frente ainda. Exatamente. É que como eles não dão conta das perguntas que a gente faz, né? Então a gente vai lá demandando várias coisas e é tudo, infelizmente, muito devagar. Paula, e saindo um pouco de toda a tragédia que aconteceu, do que a gente tem agora para a gente conseguir fazer, né? O que está ao nosso alcance. Como que tu vê para o futuro, para as novas tecnologias, para inovar? Muita inovação vem vindo, né? Antes aqui a gente tinha as meninas... Fica à vontade.
Sim, as meninas com a parte de bioinsumos, temos a parte de inovação, né, de uso de novas tecnologias, drones e tudo mais. Como que tu vê isso em relação ao meio ambiente? Tu acha que isso pode ser um risco? Tu acha que o quão delicado o meio ambiente vê esse assunto, né? Quem defende o meio ambiente, na verdade, quem está lá olhando com um olhar mais técnico o meio ambiente vê esses assuntos. Porque daqui a pouco, eu vendo inovações, a gente está com todos os animais chipados, né? E muita tecnologia assim da parte de drones, chips, sensores e também muita biotecnologia, né? Essa é uma boa pergunta. Realmente a Carol está bem inspirada hoje nas perguntas. Mas a tecnologia, assim como em todas as atividades, ela tem seu lado bom e lado ruim, né? No meio ambiente, a gente tem sempre a atenção que a gente sabe que estão vindo muitas tecnologias para me ajudar cada vez mais, mas para me monitorar também. A gente tem hoje, por exemplo, sistema online de licenciamento ambiental, o SOL, onde eu posso acessar lá as minhas licenças ambientais, onde eu acompanho se o meu técnico, eu acompanho se os documentos que estão sendo exigidos de forma imediata. Mas, ao mesmo tempo, a fiscalização também está cada vez mais tecnificada e cada vez mais ser assertiva, né? Hoje de manhã a gente estava discutindo sobre as imagens de satélite, que já são uma realidade. Já temos vários casos de supressão de vegetação nativa sem autorização, que ninguém, nenhum fiscal vai lá na tua propriedade te avisar. Tudo é feito por imagem de satélite. Nós questionamos, nós buscamos maior assertividade para isso, porque a gente sabe que tem alguns casos, tem casos que o produtor tem autorização, fez a supressão, só que o sistema lá detectou que teve uma supressão, e aí quando ele vai tirar financiamento do banco, o banco diz, não, ó, tem aqui um alerta teu, não pode. Tá, não, mas eu pedi a licença. Então, essas coisas não se conversam ainda. Então, o sistema que está me acusando, ele tem que saber se eu... Ele tem que saber, não. Ele tem que ser... ele tem que também ter a preocupação de saber que o que eu estou fazendo está dentro ou fora da legalidade, não simplesmente me apontar sem nenhuma avaliação prévia, né? Então, na verdade, talvez esse seja o principal preocupação hoje do produtor rural. A gente sabe o quanto a agricultura está crescendo e eu pessoalmente fico muito feliz. Eu sei o quanto muda a realidade dos produtores rurais com a chegada da agricultura dentro das propriedades, mas a gente tem que ter esse cuidado de fazer tudo dentro sempre da legalidade. E a gente tem que saber também que a gente está sendo vigiado aí 24 horas por dia, que nós fazemos dentro da nossa propriedade rural. Eu que sou lá, fim do mundo, nem asfalto tenho para chegar na minha propriedade, na cidade da minha propriedade rural, eu sei que eles estão me vigiando lá de um computador no ar-condicionado, sentadinhos na sala. Então, são desafios que a gente tem e a gente tem que saber, não digo enfrentar, mas tem que saber utilizar para nós da melhor forma possível e tirar o melhor de bom para isso e, quando possível, combatê-lo também. Mas a tecnologia em si, a inteligência artificial, eu adoro escutar, não entendo nada disso, tá? Mas eu adoro escutar podcasts sobre inteligência artificial. Às vezes tento usar lá a inteligência artificial, mas até agora não entendi muito bem como é que eu pergunto para ela para me dar uma resposta decente. Mas a inteligência artificial ela também vai nos ajudar para a gente conseguir fazer um processo, dar celeridade nos nossos processos ambientais, processos de licenciamento, processos judiciais também. Então, tem que saber conciliar que a gente vai conseguir avançar, sim, para utilizar essas tecnologias. A tecnologia, ela sempre... Eu sempre vejo a tecnologia de um modo positivo. A gente só tem que buscar entender e buscar utilizá-la para nós da melhor forma possível e também difundir ela da melhor forma possível, né? Certo, utilizar ela da forma mais inteligente que a gente puder, né? A inteligência artificial, mas a nossa tem que seguir. Na verdade, ela é um
é um a mais, né? A nossa inteligência jamais vai ser substituída. A IA ela veio para nos potencializar, para fazer coisas, para nos evitar de, eu como engenheira, para me evitar de ficar fazendo cálculos lá por horas. Vou dar para a IA, ela vai fazer um cálculo para mim e tá com certeza, com a certeza essa informação. Então, eu acho que é aí que a gente tem que usar, e não para pensar que ela vai pensar por mim. Pensar por nós, ela jamais vai fazer isso. A gente pode até achar que ela está fazendo, mas ela não vai estar fazendo da mesma maneira que nós estamos aplicando essas informações. Perfeito. Muito obrigada, Paulinha. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Não. Então, eu te agradeço a disponibilidade de estar aqui conosco nessa tarde, nesse finzinho de tarde. E muito obrigada por nos defender, né, defender o produtor rural frente a assuntos tão complexos que são debatidos quando fala em meio ambiente dentro da propriedade. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Quando a Carol me fez o convite, eu disse para ela, com certeza estarei lá. A Carol é um dos nossos orgulhos dentro do CNA Jovem, se despontou muito e também tem mostrado a diferença dela dentro do meio onde ela está. Então, realmente, isso faz toda a diferença. A gente ter pessoas do nível da Carol no nosso lado faz toda a diferença. Eu tenho certeza que esses exemplos que estavam aqui antes são também espelhados em ti. E tenho certeza que também fiquei encantada. Eu nunca tinha vindo na FENARROZ. Fiquei encantada com a FENARROZ, com o tamanho, com a qualidade de equipamentos, máquinas que tem aqui. Então, parabéns e espero vir mais vezes e te ver cada vez mais. Com certeza, está sempre convidada. Muito obrigada. Obrigada. Eu gostaria de convidar o presidente da feira, o senhor Tomás, para fazer a entrega de uma lembrancinha à Paula em forma de agradecimento da palestra. Agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês. Ficamos muito gratos por estarem aqui nos prestigiando e também pelas nossas palestrantes de estarem aqui conosco. E esperamos que seja apenas o primeiro de muitos eventos ainda que vamos realizar nessa parceria da CACISC, CDL e SEBRAE. Boa noite.